E aí, galerinha, como sempre pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá vendo esse vídeo, tá? Vê só, especificamente para a galerinha do sétimo ano, tá? E também para o segundo ano do ensino médio, que também vê o assunto de vegetais. Vê só, primeira coisa para saber sobre vegetais. Tem que saber a sua característica principal, né, pessoal? A característica principal dos vegetais é que possuem a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, têm capacidade de pegar gás carbônico e água e liberar oxigênio mais glicose, tá? Basicamente é isso. Mas o pessoal do sétimo ano não precisa se preocupar com isso não, tá? É só a título de curiosidade. Vê só, tem que saber que os vegetais são divididos em dois grandes grupos: vegetais superiores e vegetais inferiores, certinho? Os vegetais inferiores basicamente são as algas. E basicamente as algas são divididas em quatro, tá? Tem as algas vermelhas, pardas, verdes e também tem as diatomáceas. Mas aí já é assunto para outra aula, é outro assunto, tá? O assunto de hoje mesmo são os vegetais superiores, que são divididos em dois grupos: criptógamos e fanerógamas, certinho? Aqui eu enumerei elas em quatro, que são as quatro básicas, e as quatro estão em ordem evolutiva, tá? Primeiro apareceram as briófitas, que foram os primeiros vegetais a poder invadir o ambiente terrestre, porque antes os vegetais eram em forma de algas, só viviam no ambiente aquático, no ambiente marinho, na verdade, tá? Só no mar, só nos oceanos, tá? Só que com a evolução, os vegetais começaram a invadir o ambiente terrestre e eles começaram a criar umas primeiras estruturas, tá? Estruturas reprodutivas e também estruturas de vascularização. Só que as briófitas, elas eram tão simples, aliás, elas são tão simples que elas não têm estrutura vascular, não têm vasos condutores, tá? É daí que tem uma grande diferença das briófitas e pteridófitas, porque as pteridófitas evoluíram e conseguiram dominar o ambiente terrestre, com a ajuda principalmente dos vasos condutores. O que são vasos condutores, pessoal? Vasos condutores são veias que as plantas têm para poder levar as substâncias, no caso xilema e floema, que também é historinha para outra aula, tá? Mas basicamente é isso. Conseguiram adquirir vasos condutores para poder evoluir mais e dominar o ambiente terrestre, certinho? Uma diferença também que deve ser falada é em relação às criptógamas e fanerógamas, pessoal. Porque assim, as criptógamas são vegetais mais simples. A única evolução básica que eles tiveram mesmo, em termos gerais, foram os vasos condutores campteridófitas. Depois, esses vegetais começaram a evoluir tanto que começaram a criar uma estrutura reprodutiva. E essa estrutura reprodutiva foi classificada como flores. Isso mesmo, as flores é uma divisão aqui, representa a divisão, né, entre os criptógamas e os fanerógamas. Um vegetal sem flor, ele é classificado como um criptógamo. E um vegetal que tem flores, ele é classificado como fanerógamas. Tanto é que tem o nome aqui, ó, fanero, que significa órgão exposto. É um órgão reprodutivo, são as flores. Certinho? E com isso começou a surgir as gimnospermas. Por que gimnospermas? Porque as fanerógamas começaram a reproduzir suas sementes mais fortes. E uma divisão que tem entre as gimnospermas e as angiospermas é porque as gimnospermas têm sementes nuas, não tem uma proteção, não tem uma nutrição específica das sementes, tá? Já as angiospermas tem a ver com esse nome aqui, ó, angios, que significa anjo. O que é que faz um anjo? Ele protege. Então, justamente, é uma carnosidade que protege as sementes. Então, a diferença básica entre briófita e pteridófita é que as pteridófitas têm vasos condutores. Isso permitiu com que elas evoluíssem para o meio terrestre, para um ambiente seco, certinho? As gimnospermas, a principal característica dela é porque foram os primeiros vegetais a reproduzir com sementes. E as angiospermas foram com sementes, só que com a ajudinha dos frutos. São sementes com frutos. Qual é a função dos frutos? É proteger e nutrir as sementes, tá? Outra coisinha também legal de ver é isso aqui, ó.
Isso aqui, galerinha, vê só. Aqui eu botei uma relação para enriquecer mais o conteúdo. As partes básicas, os órgãos básicos das angiospermas. Porque as angiospermas merecem uma atenção maior, porque elas são consideradas os vegetais mais evoluídos. Da mesma forma que os mamíferos são classificados como os animais mais evoluídos, porque eles têm suas características específicas e gerais. As plantas também. Os vegetais mais evoluídos são classificados como angiospermas, tá? Quais são esses órgãos? Raízes, caule, folhas, flores, frutos, sementes, tá? A função de cada uma. Raízes tem duas funções. Função de fixação no solo, que dá sustentação à planta, e também de absorver os nutrientes, tá? O caule tem a função de vasos condutores e também de fixar a planta, vai dar firmeza à planta. As folhas, basicamente, têm a função de fotossíntese, trocas gasosas. As flores têm função de reprodução. Os frutos também têm função de reprodução. E as sementes também, só que detalhe, flores, frutos e sementes, as três têm função de reprodução, mas cada um tem sua função específica dentro da reprodução. As flores é como se fossem os órgãos sexuais das plantas, fanerógamas, lembra? Fanerógamas têm flores, criptógamas não têm flores, tá? É aqui que é liberado o grão de pólen, que também serve para fazer reprodução cruzada ou autofecundação, certo? Os frutos têm a função de proteger sementes e de nutrir sementes. E a semente, ela é o próprio zigoto, ela é o próprio bebezinho, vamos supor assim, da planta. Ele é como se fosse o feto da planta. É a junção, tá? E é isso, pessoal. Os principais órgãos das angiospermas, lembra, tá? Vegetais superiores, inferiores. Inferiores são as algas marinhas. Superiores são criptógamas, vegetais sem frutas. Fanerógamas, vegetais com flores. Desculpa aí, tá? Na verdade, criptógamas são as sem flores e aqui com flores, tá? E a ordem: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Briófitas, primeiros vegetais a invadir o ambiente terrestre. Pteridófitas foram os vegetais que dominaram o ambiente terrestre com a ajuda dos vasos condutores. E logo depois vieram as gimnospermas, que conseguiram desenvolver sementes, e depois as angiospermas, que conseguiram desenvolver um fruto para proteger e nutrir sementes. Por isso que elas são consideradas os vegetais mais evoluídos, por causa desses órgãos aqui, tá? Cada um com sua função. Não esquece de dar o top like, compartilha esse vídeo e estuda, tá? Livros, cadernos, anotações, tudo que você tiver dos seus professores, estudem. Estudem porque vocês vão se dar bem nesse assunto, tá? Facilzinho. Tchauzinho pra vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau.